Estamos de volta com Manhã da Piedade. Quer ficar por dentro de todos os bastidores ou rever algum programa? Basta acessar nossas redes sociais e o site da TV Horizonte. Aproveito para lembrar você, telespectador, de mandar seus pedidos de oração para o número 31 996428473. E agora nós vamos conversar com mais um padre dentro do nosso quadro Servo por Amor. E hoje vamos receber o pároco da Basílica Santo Curadares, Padre Otávio Juliano. Bom dia, Padre Otávio, sua bênção. Bom dia, Moninha, Deus te abençoe. Bom dia, nossos amados e queridos telespectadores da nossa TV Horizonte, da Rede Catedral. Último dia do ano, Moninha, que bênção, hein? Não é? Estamos fechando com chave de ouro, Padre. Para nós é uma honra tê-la conosco. Amém, eu mesmo digo, saudade de você. Nos encontramos já tem alguns meses, né? Você se lembra? Muito bem, bom revê-la. Lembro sim. Padre, vamos contar um pouquinho dessa história? Como começou, primeiro, o seu chamado? Quando o senhor sentiu o coração, a vocação, vou ser padre? Olha, eu sou natural de Itaúna, aqui próximo a Belo Horizonte. E a minha vocação começou bem cedo. Porém, eu fui identificar mesmo os sinais da vocação com o discernimento que a igreja oferece. Mas eu, de criança, com 8 anos de idade, eu comecei a fazer leitura na missa de criança. E aquilo, para mim, era uma coisa maravilhosa. Eu contava as horas para poder chegar à missa de crianças. Era escalado praticamente todos os sábados, era uma missa de sábado às 18 horas. Depois disso, na minha paróquia natal, foi feita uma troca de padre. Eu já estava na adolescência, de um padre que serviu durante muitos anos, um padre holandês da Congregação do Espírito Santo, que deu sua vida para a igreja, trabalhou com câncer, inclusive, até os últimos momentos que ele deu conta. O bispo da diocese, então, trouxe um padre jovem, que deu uma rejuvenescida na paróquia. E aí eu já não consegui mais sair. Eu comecei a ser, além de leitor, catequista, grupo de jovens, e, de repente, me vi mais vezes dentro da igreja ou durante a semana, mais dias da semana na igreja, quase empatando com estar em casa e estar na escola. E aí eu fui discernindo e senti que realmente a igreja, estar na igreja, era o momento decisivo para a minha vida. Procurei esse pároco novo, hoje ele está pároco em Divinópolis, chama-se Padre Paulo, e comecei a fazer os encontros vocacionais. Mas é uma vocação de berço, assim como muitas outras, da vivência cotidiana, diária, da vida pastoral de uma paróquia. Lá em Itaúna, a paróquia Nossa Senhora de Fátima. A ela eu devo quase tudo que eu sei como padre, mesmo depois de ter passado pelo seminário, hein? Que coisa linda. É interessante, padre, esse quadro, porque sim, quase todos os padres, unanimamente, desde pequenininho já tem esse chamado. É interessante isso. Já desde pequeno, entendo também que o senhor vem de uma família católica, de uma mãe e pai que rezavam, que te levavam para a igreja ou não? Sim, faltou dizer isso, é lógico. Pais católicos, avós, tios, mas depois de um tempo a identificação maior da vocação é com a minha avó materna. Quando eu manifestei desejar ser padre, ela que rejubilou-se demais com essa ideia, e eu acho que foi o afeto e as orações dela que me conduziram. Ao conversar com os meus pais, eles levaram um susto, porque eu já tinha uma vida profissional, eu estava trabalhando numa concessionária Chevrolet, na época era um garotinho magrelo de 15 anos para 16 anos, e eles imaginavam que eu fosse crescer uma empresa. Na época, concessionária tinha um status, né? Para a cidade do interior eu poderia ser vendedor e ter uma vida tranquila no futuro. Mas, como católicos praticantes, acolheram e ficaram muito felizes, trabalharam pelo início. Realmente, é a família católica o berço de todas as vocações, inclusive outras vocações de dedicação à igreja. Mas aqui eu presto uma homenagem à minha avó paterna, Ana Maria Aparecida de Almeida, que faleceu com 4 anos de padre, eu tinha.
E, inclusive, foi no ano que Dom Valmor chegou na Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu estava em Salvador, e aí eu tive a notícia do falecimento dela, e eu tinha conhecido Dom Valmor no dia da sua nomeação, lá em Salvador, por um acaso, estava lá de férias. E aí ela pôde conviver 4 anos de padre comigo, participar das 2 ordenações. E hoje, irmãos e tios e parentes são muito felizes. Alguns ainda me chamam só de Juliano, nem coloca padre na frente. Que precisa do padre para fazer batizado, casamento e outras coisas, aqui está o padre, né? É assim mesmo, padre da família. É tudo. Padre, e outra coisa também que é interessante, quando eu escuto o senhor falar, que seus pais assustaram, né? Muitos pais também de sacerdotes, quando recebem a notícia, não agradam nada. Levaram os meninos para a igreja, quiseram que eles estivessem na igreja, fizeram o caminho, mas quando eles tomam a decisão do chamado, muitos pais não gostaram. Mesmo seus pais tendo levado um susto, o senhor também teve dificuldade dessa conversa com eles ou foi bem tranquilo? Não, foi tranquilo, não foi difícil. Isso é um pouco da minha característica. Eu sou muito independente, eu vou fazendo as coisas. Eu tinha 14 anos, já comecei a trabalhar e eu disse, eu quero pegar meu curso de inglês. E quando eu já vi, eu já tinha com a matrícula pronta e eu quero passear. E os meus pais, apesar de serem pessoas simples, meu pai é soldador, minha mãe é do lar, eles sempre perceberam, o Juliano é muito inteligente, ele dá conta das coisas. Então, quando eu manifestei, eles levaram um susto inicial, mas depois acolheram com muita generosidade. O meu pai, que é o típico mineiro do interior, bem fechadão, meio da roça, assim, quase, ele me deu assim, vai com Deus, Deus te abençoe, estou muito feliz. Pronto. Realmente, a gente sabe de casos de colegas padres e até de seminaristas, que hoje eu sou professor da PUC também, vejo lá os meninos, tem umas histórias um pouco mais difíceis. A minha não foi, não posso dizer que foi Ai, difícil, que não. coisa boa. Tinha inicial. Muito bem. Aí, bom, fomos para o seminário, começou a caminhada de vocação e a nossa igreja ela é tão ampla, né, padre? Ela dá tanto caminho de espiritualidade. Para compor a nossa espiritualidade é tão grande, tão aberto, tão variável. E por onde o senhor começou o seu caminho em compor a sua espiritualidade de hoje? Ô, Moninha, é muito interessante a sua pergunta, porque a gente lembra do apóstolo que diz assim, são muitos os dons, são muitos os carismas, são muitos os chamados. E tem um que meio que me persegue, é uma espiritualidade, eu lembro muito de Santa Teresa e de outros tantos santos, é a vocação para o magistério. Na escola, eu sempre fui aquele aluno que ajudava os outros, não na área de exatas, por favor, mas nas outras áreas eu ajudava muito. Mas na área de exatas eu era ajudado. Então, durante o tempo do seminário, também essa espiritualidade de lecionar e de ajudar os colegas também foi me acompanhando. Como espiritualidade propriamente dita, do ponto de vista presbiteral, é aquilo que Dom Valmor gosta muito de dizer para o clero e para o seminário. Nós precisamos cultivar e desenvolver uma espiritualidade do padre diocesano, que é formar comunidades, formar lideranças, gestar pessoas dentro das comunidades. Existem outras tantas espiritualidades, mais voltadas para a vida monástica, mais voltadas para o louvor, para a adoração, outras mais voltadas para o trabalho da caridade ali, aonde a caridade precisa acontecer, não é? Como as pessoas que estão com moradores de rua e favelas e tantos outros. Mas a espiritualidade do padre diocesano, então, ela é mais ampla. E aí o caminho, não sei se eu já posso ir avançando na vida de padre. Pode avançando, o senhor é livre aqui para falar do jeito que o senhor quiser. Tá bom. Então, vamos lá. Então, ordenado, aconteceu bem no finalzinho da minha vocação uma mudança que foi marcante na minha vida. A convite do padre Lázaro de Assis, foi nosso grande reitor da PUC Minas, depois coordenador do curso de filosofia, eu deixei a Diocese de Divinópolis e vim para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Justamente por isso. Ele disse, aqui você vai poder estudar e você vai poder servir melhor a igreja. E aí eu
acabei recebendo alguns sinais de Deus que me deram essa direção. Quando cheguei em Belo Horizonte, Monsenhor Augusto Padrão, que hoje eu tenho a alegria de residir do lado da casa da irmã dele, e ele que ajudava aqui na Basílica, estivemos juntos antes do seu falecimento também por 4 meses, ele me acolheu com muita generosidade e disse: você vai ficar esse ano aqui em Belo Horizonte? Você vai ficar à toa? Eu falei assim: então eu vou dar uma sugestão para o senhor, por que eu não faço a pós-graduação de pastoral? Era a segunda turma da PUC Minas, quando ela abriu um curso de teologia pastoral já em nível de pós-graduação. Lá vai eu fazer uma pós-graduação, antes de ser padre ainda, uma pós-graduação de padres. Depois fiz outra pós-graduação e fui trabalhar, ordenado pelo cardeal Dom Serafino, dia 1º de maio de 2001. Ontem eu tentei encontrar umas fotos, mas elas não estão digitalizadas ainda. Eu disse: meu Deus, eu preciso me atualizar, Moninha. Tem que digitalizar as fotos antigas. Eu não sou dessa geração fotografia, né, como essa meninada hoje, então tem que colocar em dia. Eu fui trabalhar no Santuário de Santo Antônio, em Sabará. Cheguei lá, o Monsenhor Éder era o pároco, e eu cheguei como diácono. Dia 11 de fevereiro de 2001, fui ordenado diácono. Era o aniversário de 80 anos da Arquidiocese. Dom Serafim tinha dito assim: nós temos que comemorar o aniversário, mas está meio sem dinheiro, não podemos gastar muito naquela época. Ele disse assim: vou fazer a melhor coisa que a igreja faz, vou fazer uma ordenação. Então eu fui ordenado diácono e fiquei muito feliz por isso, pela escolha da data. Depois ele também escolheu a data da ordenação presbiteral, 1º de maio, dia de São José Operário, já no Santuário de Santo Antônio, em Sabará. Moninha, não é que, como diz o povo do interior, não é que 2 meses que eu estava na casa paroquial, curtindo a minha vida de padre novo, bate na porta o diretor da faculdade recém-criada em Sabará, faculdade de Sabará, professor Mário de Lima Guerra, a que eu dou um grande abraço e uma honra de conhecer e de conviver. Fala assim: estamos precisando de um professor. E eu, que sou católico, quero que o professor de filosofia da nossa faculdade seja um padre, e é o senhor que vai ser. Eu falei assim: mas eu pós-graduação não tem... Não, mas é o senhor que vai. Então, já vai fazer 20 anos de padre ano que vem, vou fazer 20 anos, se Deus quiser. Então, essa questão do lecionar me acompanha, do dar aulas. Quando Dom Valmor chega na Arquidiocese de Belo Horizonte, isso 3 anos e meio depois, e ele fala assim: você vai para Roma, você vai estudar. Lá vou eu, então, continuar os estudos. Depois volto para cá. Aí ele falou assim: eu te dou 3 anos para você começar o doutorado, não enrola não. Eu consegui enrolar 8 anos o Dom Valmor. Não teve jeito, não é que eu consegui enrolar, eu acho que tudo é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Certo, concluí o doutorado, que foi no ano passado. E já estou há 13 anos na PUC Minas, deixei a Faculdade de Sabará por uma questão logística, né, distância e dificuldades, e também me dedicar à PUC Minas, mas nunca deixei a paróquia. Então, eu acho que Santo Antônio foi o meu primeiro trabalho, né? Eu acho que ele me colocou aí a cola de pregador e de ensinar, né? Já que ele era o grande professor, o grande mestre da ordem franciscana, né? Uhum. São Francisco Santo Antônio de meu doutor, né? Verdade. Então, peguei o vírus, né? Peguei o vírus aí de lecionar, estamos juntos. Não me considero o melhor professor dos seminaristas, mas gosto muito, fico sempre ansioso quando está chegando o semestre, para a gente começar novas descobertas, novas pesquisas e motivar os seminaristas a gostarem de ler, de pesquisar e de serem ótimos padres para o povo. Isso é muito bom. Isso É muito lindo importante. mesmo. Lembrando, senhor, que agora nós temos aplicativos, viu, padre? Que escaneiam as fotos. O Paulo está falando aqui que chama Can Scanner. Estou fazendo propaganda de aplicativo, o senhor baixa e escaneia suas fotos, que na próxima vez que o senhor vier aqui, nós queremos essas fotos escaneadas. E aí, Pode então, deixar. hoje o senhor é
pároco da igreja de São Coradares, uma igreja enorme, antiga, de tradição, num bairro de tradição, uma igreja viva, né, padre? Que os fiéis e os paroquianos são vivos, uma igreja viva mesmo, a igreja que o senhor está. É uma alegria isso para nós. E um padre professor. E todo professor tem no coração essa coisa de ensinar mesmo, né? Então, como que o senhor vê hoje o senhor sendo o pároco de uma igreja dentro de um bairro tradicional e professor e trabalha muito, né? Ô, Moninha, eu me vejo agraciado. Eu passo perto da estátua de São João Maria Vianney e falo, agora é o senhor que está cuidando de mim. Então, continue cuidando. Porque a cada lugar que a gente passa, eu também sou muito grato de ter passado também por regiões de periferia, como a região do Barreiro, também já trabalhei, fiquei 1 ano em Pedro Leopoldo, isso é muito bom. Aprendi com cada um dos lugares, 1 ano na Igrejinha da Pampulha, a Capela Curial São Francisco de Assis, em cada lugar a gente traz um aprendizado. Aqui no Prado, é como você disse, uma igreja lindíssima, dá muito gosto estar dentro dela, presidir a Eucaristia. Nessa paróquia eu estou celebrando, tirando a questão da pandemia, mas em condições normais, são 4 missas aos domingos. Nas outras paróquias eu nunca celebrei mais do que 3, e aqui eu celebro as 4 sem perder o fôlego, exatamente pela vivacidade do povo. É uma paróquia que foi conduzida por homens muito brilhantes, grandes sacerdotes de Deus. Então a gente percebe que a paróquia tem um potencial muito grande. É claro que com o tempo vão perfil tanto dos participantes quanto dos voluntários engajados. Isso é normal, toda paróquia tem isso. Mas é uma igreja de tradição, a tradição de rezar, de estar junto aqui. E sendo professor, aí fica difícil, né? Porque a agenda fica assim, cheia de coisas. Você tem que rebolar para lá e para cá para estar aqui nesse escritório, ou transmitindo a aula agora nesse momento online, ou tendo que me deslocar até o Coração Eucarístico, depois retornar, fazer os atendimentos aos doentes. Moninha, pessoal da TV Horizonte, quem é do Prado, sabe, nós temos aproximadamente 100 e poucos enfermos visitados por uma equipe de ministros da Eucaristia maravilhosa, a quem eu agradeço demais. Se não fossem vocês, se não fossem eles, eu não consigo, estando há 2 anos aqui, não consegui visitar todos ainda. Justamente por isso, eu já tentei fazer uma maratona, mas às vezes o doente também não pode receber porque está no hospital ou porque está fazendo um procedimento em casa. Enfim, eu espero que consiga visitar a maioria nesse próximo ano de 2021, à medida que a pandemia for nos deixando, se Deus quiser. E estar professor é muito bom, porque você tem um pé na atualidade teológica e outro pé na vida pastoral, e um soma-se ao outro. Então, na sala de aula, Moninha, é muito interessante, a minha disciplina é teologia moral. Então, nós trazemos constantemente para os alunos o que está acontecendo na igreja. A teologia moral é a ética teológica, então é como o cristão se adequa em cada época à realidade, como ele se comporta, de como é a nossa moral, de como é a nossa ética. Então, nós trabalhamos com questões sociais, questões pastorais, questões políticas e econômicas, a ecologia, a bioética, que é a especialidade que eu fiz o doutorado, também colaborando agora no Comitê Arquidiocesano de Bioética e na CNBB. Então, é uma vida movimentada, que eu aprendo sempre, mas tem hora que eu fico cansado. Imagino, né? Uma matéria tão rica essa que o senhor dá, e uma matéria que está sempre em movimento e em atualização, né, padre? Aqui na TV a gente briga com o tempo, o nosso tempo já está chegando ao final. Eu queria que o senhor... não, nem me fala, a conversa nossa está tão boa, faltou um cafezinho, um pão de queijo. Meu Deus do céu! Se Deus quiser, a próxima vez que o senhor vier vai ser presencial, viu, padre? Amém. Padre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, desejando feliz ano novo para os nossos telespectadores e, logicamente, a sua bênção. Amém. 2020 realmente, meus queridos, Moninha, telespectadores, a equipe toda aí da TV Horizonte, não foi um ano fácil. Mas eu acho que quando Deus nos dá desafios, Ele está nos preparando para sermos mais fortes
estarmos mais próximos dele. 2020 nos ensinou que a casa, que às vezes a gente construía casas tão bonitas e espaços tão aconchegantes e passávamos grande tempo fora da casa, fomos obrigados a nos recolher, fomos obrigados a olhar uns para os outros, pais com filhos, filhos com pais, esposos, irmãos, para que 2021, retomando as atividades mais ou menos normais, porque nunca serão as mesmas, Deus quer fazer de cada um de nós melhores cristãos, melhores filhos deles e melhores cidadãos. Então, minha mensagem para 2021 é esperança, otimismo e muita força. A força nós já adquirimos, carregamos muito peso em 2020, pesos emocionais, pesos de angústia, de medo, para que 2021 a gente vá assim, com força total, enfrentando os desafios que provavelmente ainda estarão. Então, peço a Deus agora, por intercessão de São João Maria Vianney, nosso padroeiro aqui da Basílica Cura d'Ars, a bênção para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Maria Vianney, o cura de Ars, padroeiro desta Basílica, abençoe-vos o Deus rico em ternura e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém, Beijo. Padre. Um beijo pro senhor. Obrigada. Deus abençoe. Um feliz Amém. ano novo, com muita saúde, muita paz e muita alegria. Obrigado a você também, a todos os nossos telespectadores. Saúde e paz. Amém. Tchau. Obrigado. E no próximo bloco teremos o quadro do YouCat, aqui no Manhã da Piedade. Você não pode perder. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.